Muito bem, então vamos abrir na primeira carta de João, o último capítulo, que é o que faltava a gente estudar, né? Primeira de João, capítulo 5. São vários versos, eu vou pedir a ajuda de vocês aí na leitura. Cada um pode fazer a leitura de um verso. 1 João capítulo 5 inteirinho, né? Os 21 versos. Quem quiser pode ir lendo aí, cada um lendo um verso. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digno que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Muito bem. Eu coloquei aqui na introdução aquilo que a gente já chegou a ver nos primeiros estudos, acho que no segundo capítulo, se eu não me engano. Há 4 estágios da humanidade, segundo o teólogo, o maior de todos os teólogos, Agostinho de Hipona. Ele chega a dividir a humanidade, né, a situação do homem, nessas 4 etapas aí. A primeira delas é o homem pré-queda, o homem antes da queda. E o homem antes da queda, o que nós aprendemos na Bíblia, é que ele era capaz de pecar e capaz de não pecar. Ou seja, ele tinha o livre-arbítrio. Ele estava livre para fazer bem ou mal, nada o levava a pecar. Não é? Então o homem pré-queda, ele tinha essa capacidade de pecar ou não pecar. O homem após a queda, ele era capaz de pecar e incapaz de não pecar. Por quê? Porque o homem tornou-se escravo da sua natureza pecaminosa. O Martinho Lutero ele tem um livreto escrito A Escravidão da Vontade. Então, o livre-arbítrio nós não temos mais. Os únicos que tinham livre-arbítrio é Adão e Eva e Jesus.
Nós não temos livre-arbítrio, nós não nascemos livre, nós já nascemos em pecado. Em pecado nos concebeu a mãe, não é isso que a Bíblia fala? Lá no Salmo 139. Então, nós já nascemos com essa tendência para o mal. A nossa vontade, ela é escravizada e voltada para o mal. Se Deus não tocar o nosso coração, aquilo que há em nós, né, se Deus não tratar, ou por graça comum ou por graça especial, nós fazemos barbaridade, porque a nossa natureza está totalmente depravada. Essa é a situação do homem após queda. O homem renascido, o homem que encontrou-se, né, ou que o Espírito Santo atuou nele, a regeneração, o novo nascimento, ele é capaz de pecar e capaz de não pecar, assim como Adão e Eva lá antes do pecado. Só que, claro, não é como Adão e Eva, né? Adão e Eva eram livres para fazer bem ou mal. Nós não somos livres. Nós ainda assim somos tendenciosos para o mal. No entanto, aquele que é regenerado pelo Espírito, ele não está totalmente depravado. Ele está parcialmente depravado. Ele também gosta das coisas de Deus e ele luta para fazer a vontade de Deus. Quando Cristo invade o nosso coração, né, ou quando ele entra no nosso coração, nós desejamos não pecar. Então nós temos essa capacidade de pecar ou não pecar. E o homem glorificado, o homem, quando se encontrar com Deus ou na volta do Senhor Jesus, ele é capaz de não pecar, incapaz de pecar. O pecado não mais vai fazer parte da nossa existência. Então, esses são os estágios da humanidade e é um dos assuntos, uma das ênfases de João na sua carta. Você conseguir identificar aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo. Há uma ênfase em João sobre o homem renascido. Aliás, esse assunto em João é muito interessante. Lá no capítulo 3 do Evangelho, lembram daquele encontro de Jesus com Nicodemos? Ele foi o único que registrou esse encontro. E diz o quê para aquele doutor da lei? Importa-vos nascer de novo. Que se Nicodemos não nascesse novamente, ele não teria parte com o reino dos céus, ele não teria o próprio Cristo. Então, novo nascimento é um dos assuntos prediletos do apóstolo João, e ele vai fazer isso também na sua carta, em alguns capítulos ou em algumas partes da carta. Nós vamos aqui para o primeiro verso, que ele vai falar sobre esse novo nascimento. Ele diz assim, né? Primeiro verso: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Ele coloca aqui duas evidências para você identificar quem é o não nascido de Deus. Você é nascido de Deus se você crê que Jesus é o Cristo. Os irmãos devem lembrar que havia um problema entre os gnósticos. Eles faziam uma divisão entre Jesus e Cristo. Não é? Jesus é humano, Cristo é Deus. Cristo veio no batismo em Jesus e abandonou na cruz. Eles faziam toda essa diferença. E ele está dizendo que não. Olha só, Jesus é o Cristo. Cristo é o Messias do Antigo Testamento. A palavra Messias é hebraica. Cristo é Messias do Novo Testamento, ou do grego, né? Então ele vai falar que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E aí, isso faz lembrar de novo o Evangelho. Vocês lembram que lá no final do Evangelho, ele diz assim: muitas coisas poderiam ser ditas sobre Jesus, daquilo que ele fez, mas seria impossível colocar em livros, né? Ele fala, mas aquilo que foi registrado é para que creiais que ele é o Filho de Deus e tenhais a vida eterna. Então, o propósito da escrita de João é o foco o quê? Na vida eterna. Nós temos a vida eterna em Cristo, ele é o Senhor, o Messias esperado. Então, essa é a primeira evidência. Se você crê que Jesus é o Cristo, então é a primeira evidência de que você é o nascido de novo. Se você ama os irmãos, é a segunda evidência da carta que ele coloca. Né? O amor aos irmãos, nós devemos amar os irmãos da fé, porque eles também foram nascidos, eles receberam um novo nascimento, né? São nascidos do Espírito também. E devemos amar todas as pessoas, porque elas são a imagem e semelhança de Deus. Então não há desculpa para não amar as pessoas. Nós devemos amar as pessoas assim como amamos a Deus. O que é curioso nesse verso é que o verbo crer, né, o comecinho do verso primeiro, todo aquele que crê, está no presente. Ok? E se você seguir um pouquinho mais, nascido é o tempo perfeito. É aquela ação passada que tem resultado para sempre. Então, olha só que forma como João escreve, dando a seguinte mensagem: você só crê se nasceu de novo.
Se algo passado aconteceu na sua vida, então você vai crer, senão você não crê. Lembram que, eu acho que foi na semana passada, em alguns momentos eu já falei sobre isso, que a fé vem depois do novo nascimento. Primeiro acontece a regeneração, depois a fé. Algumas pessoas se confundem, até não querem aceitar. Não, como assim? Eu que acreditei em Jesus, é verdade, foi você mesmo que acreditou. Foi você mesmo que aceitou Jesus um dia. Não estou dizendo que não. Foi você mesmo que teve vontade para crer em Jesus. No entanto, isso só aconteceu porque houve uma obra monérgica. Só Deus agindo no seu coração, na sua vida. Ele agiu sozinho e ele te deu a salvação. Ele te regenerou. É o que João está escrevendo aqui, usando os verbos, né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, nasceu de Deus, por isso crê. Se não nascesse de Deus, não haveria de crer. Então essa é a argumentação do apóstolo. Aí no verso 2, ele diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os mandamentos. Olha só, mais evidências do nascido de Deus. Então vejam só, o nascido de Deus crê que Jesus é o Cristo, não é isso? O nascido de Deus ama as pessoas, irmãos e até mesmo pessoas de uma forma geral. O nascido de Deus, ele ama os filhos de Deus, não é? E ama a Deus praticando os seus mandamentos. A ideia de santidade. Se não há uma guerra dentro de você, né? Se de repente você pensa assim, ah não, eu já aceitei Jesus, para mim está tudo certo. Não, mas o dia que você aceitou Jesus, começou uma terrível guerra na sua vida. A sua natureza tendendo para o mal e o fruto do Espírito te levando para aquilo que agrada a Deus. Então é a vida em santidade, a prática dos mandamentos, a obediência à lei do Senhor. Você passa a encarar essa lei de uma forma diferente. Você sabe o quanto ela é importante para a sua vida e o amor tem algo prático e não teórico. Os gnósticos, eles tinham um problema com isso. Na cabeça dos gnósticos, e João quer destruir as teses deles, eles achavam ou enfatizavam o conhecimento teórico. É com conhecimento teórico que você sai do corpo, que você entra em êxtase e que você se liberta desse corpo que é mau. Mas não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que João está ensinando. Ele está ensinando que o conhecimento tem que te levar à prática do amor, à prática da obediência da palavra de Deus. Senão você não nasceu de novo ainda. E aqui é talvez o grande problema da igreja evangélica hoje. Há uma série de pessoas, membros da igreja, que se encaixam nesse perfil, que ainda não nasceram de novo, porque não amam a lei do Senhor, não desejam fazer essa lei, não desejam viver a lei do Senhor, não amam a Deus, não é? De repente estão no caminho do Senhor, ou porque passou o ensinamento de pai para filho, ou ele quer as bênçãos de estar na presença do Senhor, mas viver com o Senhor, ser um nascido de novo, te leva a pensar um pouco na sua vida, nas suas atitudes, pedir perdão quando erra e procurar viver em santidade. Essa é mais uma evidência que ele coloca aqui do novo nascido ou do nascimento que Deus opera na nossa vida. Verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Olha que interessante. Quem ama a Deus vai ter outros deuses? Claro que não. Vai ter somente Deus como seu Senhor. Quem ama a Deus vai tomar o nome de Deus em vão, como o mundo faz? O mundo não está nem aí, fala de Deus, das coisas de Deus, como se fosse qualquer coisa. Não tem reverência, não tem temor. Satanás tem muito mais temor do que muita gente, né? As pessoas tratam Deus como se fosse qualquer um. Mas nós que tememos a Deus, que fomos alcançados por essa graça maravilhosa, que conhecemos o Deus poderoso que temos, nós vamos tratar o nome de Deus de maneira vã? Claro que não. Quem ama a Deus vai fazer imagem de escultura para adorar? Também não. Quem ama a Deus vai guardar o dia do Senhor? Não vê a hora de chegar o dia do Senhor. Não vê a hora de estar na casa do Senhor, na comunhão dos santos, com o povo de Deus, para adorar o Senhor. Vejam que eu estou citando o quê? Os 10 mandamentos. Falando dos primeiros deles. Então, os mandamentos nós passamos a amar quando temos Jesus. Quando nós não temos Jesus, nós não amamos os mandamentos do Senhor. E aí ele coloca uma questão aqui muito interessante. Ele diz assim: ora, os seus mandamentos não são penosos, ou não são pesados, literalmente é o verbo que ele usa, ou a expressão que ele usa aqui. Isso faz lembrar a palavra do Senhor Jesus. Os irmãos lembram que lá em Mateus 11, 28, o Senhor Jesus diz o quê?
vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Não é? Ele vai falar do seu fardo leve. Quando você ama Jesus, aquilo que parecia tão pesado de carregar, torna-se mais fácil, torna-se muito mais leve, porque você foi nascido de novo. Quem ama a Deus, ama a lei do Senhor. Tem vários textos que eu deixei aí para você ler depois, Êxodo 20, Deuteronômio 10, Salmo 119. Salmo 119, então, são vários textos, né? Vários versos que falam do amor que nós devemos ter para com a lei do Senhor. Os gnósticos, eles defendiam, aliás, os gnósticos eles deram várias ideias para as grandes heresias da igreja. Várias heresias da igreja surgiram com o movimento gnóstico. Por exemplo, os marcionitas, e eu não tenho nada a ver com isso, mas um tal de Marcião, ele inventou, pegando essa ideia dos gnósticos, ele começou a dizer assim, o Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel, é um Deus ditador, é um Deus muito ruim. O Deus do Novo Testamento é o Deus de amor. Então eles faziam aquela diferença, o Velho Testamento não precisa seguir. Mas o Deus de graça, o Deus de amor, é o do Novo Testamento. A Bíblia não faz essa diferença. Isso veio por parte dos gnósticos e invadiu a igreja evangélica hoje. A maioria dos evangélicos tem esse pensamento. Né? Aliás, nós estamos falando no domingo à noite sobre isso. Aquele que não compreende as alianças de Deus, ele faz essa divisão, achando que o Antigo Testamento é totalmente diferente do Novo, e não é. O Antigo vai se cumprir no Novo. Há uma ligação entre as alianças. Há uma diferença em detalhes, mas essa diferença ela toda vai para Jesus, aponta para Jesus. Paulo diz que a lei servia de aio, de caminho para Cristo. Então, Cristo é aquele que cumpre a lei. Ele não veio revogar a lei ou deixar de cumpri-la. Ele não veio dizendo assim, olha, a partir de agora vocês não precisam mais cumprir os mandamentos. Não, ele veio cumprir e ele veio ser exemplo, né? Em Cristo nós conseguimos, sem ele é impossível seguir a lei do Senhor. Aí, aliás, aqui tem algo interessante que eu me lembrei. Eu me lembrei de uma história que o Joel Bick conta. Ele conta uma história de uma jovem, aliás, de um rapaz muito temente a Deus e cristão temente a Deus e que resolveu participar de um leilão. E apresentou-se lá no leilão uma jovem para ser vendida como escrava. E ele percebeu pela movimentação e comentário dos homens que alguns homens iriam comprar aquela moça para maltratar ela. E ele, por ser cristão, ele falou, não posso deixar que isso aconteça. Ele tinha posses e ele resolveu comprar aquela jovem. E naquele leilão, os homens foram dando lá os vários valores altos para comprar a jovem. E ele foi e deu o maior preço, ele deu o dobro do que aqueles homens deram. E o leiloeiro até não acreditou, falou, ninguém deu um valor desse por um escravo. Você deve estar brincando, você deve estar blefando, você não tem esse dinheiro aí. Ele tirou do bolso o dinheiro. E aí o leiloeiro falou, então ela é sua, pode levar para casa. Quando ele foi pegar a escrava, que ele acabou de comprar no leilão, ela cuspiu no rosto dele. E ele limpou, levou ela para casa. Ao chegar em casa, antes de entrar, ele disse assim, olha, estou assinando aqui um documento, você está livre, você pode ir para onde você quiser. Ela foi e cuspiu de novo no rosto dele. E ele, de novo, limpou o rosto. E aí ela falou, como assim? Ninguém compra uma escrava ou um escravo para liberar logo depois, para libertar logo depois. E aí ele explicou que ele era um homem temente a Deus, que ele tinha Jesus e tal, e que ele não ia maltratar ela, que ela estava livre para seguir a vida dela. Depois que eles conversaram, ele achando que ela ia embora, ela falou, eu não quero sair da sua casa nunca mais. Eu quero ser sua escrava para todo sempre. E essa história, ela conta bem o que aconteceu com a gente. Nós éramos escravos da nossa própria natureza, escravos no mundanismo, escravos de Satanás, não é? Nós estávamos escravizados, nós fomos libertos em Cristo. Para quê? Para ser servo de Cristo. A nossa liberdade tem a ver com Cristo. Sem Ele, nós voltamos à escravidão. Não é? Sem Ele, nós não temos liberdade. E é essa a ideia que o texto está dizendo. Os mandamentos de Deus não são penosos, há prazer em fazer. Se antes era um pesar obedecer a Deus, agora não, agora é uma alegria. Isso traz uma alegria no coração que é inexplicável, que o mundo não pode entender, a paz, a alegria, as coisas que o novo nascimento faz
na nossa vida. Nós temos uma visão de mundo ou cosmovisão totalmente diferente das outras pessoas. Aí o verso número 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vencer o mundo aqui é vencer a natureza depravada, mundanismo, o sistema mundano, onde todos estão caídos os seus valores, estão completamente afastados da vontade de Deus. Então, nós conseguimos vencer esse mundanismo através do quê? Da nossa fé. E aí talvez você pense assim, tá vendo? Eu que vou vencer, é a minha fé que vai vencer. Interessante que a forma como foi escrito o texto deixa claro que a ênfase não está em você mesmo, mas naquilo que o novo nascimento gerou em você. O que ele trouxe para você? A fé. Sem o novo nascimento você não crê. Lembram daquela argumentação de João no verso 2? Não é? Você só creu porque houve um novo nascimento. Você foi nascido de Deus. Então, a sua ênfase de vitória está na fé que Deus plantou no seu coração, que Deus trabalhou na sua vida. Então, a ideia é que nós não temos mais prazer nas coisas dessa vida, do mundanismo. Nós fomos libertos do império das trevas. Lembram de Paulo escrevendo aos Colossenses? Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos arraigados no império das trevas, mas ele tirou a gente de lá e levou para o reino do seu filho. Eu vou citar aqui John Stott falando nesse trecho. Ele diz assim: o encanto da velha vida se rompeu, o fascínio do mundo perdeu o seu poder e a sua atração. Quando a gente é alcançado com a graça de Deus, aquilo que nos fascinava não mais fascina. Você não tem mais prazer nisso. É verdade que você ainda erra, sua natureza voltada para o mal, se você não estiver bem com Deus, lendo Bíblia, tendo intimidade com Deus na oração, participando da igreja, você está fadado a cair e a voltar às práticas erradas. Isso é claro na vida de qualquer um de nós. No entanto, quando a gente peca, há uma tristeza no nosso coração. E nós não queremos mais fazer, nós voltamos para Deus, buscamos forças em Deus para não mais fazer. Por quê? Porque esse mundo não mais nos atrai, o mundo não mais faz sentido na nossa vida. É interessante que João só vai usar fé aqui, é interessante isso. Somente aqui, nesse verso, em todos os seus escritos, você pegar as 3 cartas e o Evangelho, em nenhum momento ele usa essa palavra fé. Somente aqui ele vai usar para dar essa ênfase de que a fé que foi gerada no novo nascimento é ela que te capacita a vencer o mundo, é ela que te capacita a vencer o mundanismo, o mundo depravado. Verso 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então ele vai falar de novo, no mesmo assunto. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você está pronto a vencer o mundo, você está pronto a vencer as dificuldades. Então esse primeiro trecho, até o verso 5, que nós falamos, fala das provas do novo nascimento. A partir de agora, ele vai falar das testemunhas, quem testemunha sobre Cristo. Então a partir do verso de número 6. Ele vai dizer assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Aí você olha para um texto desse e fala: meu Deus, o que ele está falando, né? O que ele quer dizer com água e sangue? Alguns poderiam até pensar assim: nascimento da barriga da mãe. Não é? Tanto água quanto sangue estão presentes ali num parto, nós sabemos disso. Mas na verdade, segundo os estudiosos, não é essa a ideia. Há 3 possibilidades dos comentaristas, eu vou falar das 3 aqui para os irmãos. A primeira delas é aquilo que defendia Lutero e Calvino, uma referência aos sacramentos, ao batismo e ceia. Mas que é muito difícil de ser isso. Por quê? Porque ele está falando, vejam só o que o texto diz, verso 6. Este é aquele, falando de Jesus, tá? Este é aquele que veio por meio da água e do sangue. A ideia, batismo e ceia foram ordens deixadas por Cristo, não é? Então não é que Jesus veio por meio desses sacramentos. Não, ele deixou esses sacramentos. Então as ideias de Lutero e Calvino aqui parecem não bater com o que João quer dizer. Outra opção, água e sangue saindo da lança. Lembram que lá na crucificação, um soldado vai ferir Jesus no lado, não é? E vai sair água e sangue dele. E aí Agostinho de Hipona vai dizer: olha,
deve ser uma referência àquela lança e àquela quantidade de água e sangue que saiu do corpo de Jesus. Mas também não explica o versículo. Essas duas opiniões aí não conseguem explicar o versículo. A possibilidade mais provável e que é defendida pela maioria dos estudiosos, a maioria esmagadora dos comentaristas hoje, e que começou com Tertuliano, é a ideia de que a água representa o batismo e o sangue representa a morte de Cristo. Ele veio, foi batizado antes de começar seu ministério e ele foi até a cruz, até a sua morte de Cristo. Então, água referindo-se ao batismo, sangue referindo-se à morte de Cristo. Isso faz mais sentido com o verso e com a argumentação de João. Lembram que ele quer tentar destruir a ideia gnóstica de que que Cristo abandonou Jesus, né? No batismo ele entrou em Jesus e lá na crucificação ele abandonou? Não houve abandono, os dois estão juntos e são testemunhas. O batismo e a morte são testemunhas da obra de Cristo, daquilo que ele veio fazer. Então, muito provavelmente é isso que João quer dizer com água e sangue. E ele vai insistir com essa argumentação. A água, ele vai insistir, por quê? Porque você vê testemunhos acontecendo tanto na crucificação quanto no batismo. Por exemplo, qual foi o testemunho do Pai no batismo? Os irmãos lembram? Houve uma manifestação de Deus Pai? Espírito Santo também, né? A Trindade toda está lá no batismo. Mas houve uma palavra de Deus. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Não é? Então houve um testemunho do Pai no batismo de Cristo. Houve um testemunho do Pai na crucificação de Cristo? Não com palavras, mas com atos. Você vê manifestações extraordinárias acontecendo na crucificação. E que, segundo os estudiosos, esse é um dos maiores testemunhos de que o Pai estava ali aprovando aquilo que Jesus estava fazendo. As trevas acontecendo, você vê a ressurreição de mortos, muitos saíram de túmulos no dia da crucificação, não é? E você vê também o véu se rasgando de alto a baixo. Aliás, é interessante a crucificação. Que horas mesmo que Jesus foi crucificado, os irmãos lembram? Às 15 horas, né? Às 3 da tarde. Ele chegou às 9 da manhã no Gólgota, não é? Até o meio-dia naquela crucificação, meio-dia a treva sobre toda a terra, e às 15 horas ele vai falecer. Exatamente às 15 horas, o que acontecia no templo? O sacrifício de cordeiro pascal, era sacrificado ali. Então vejam que tudo estava ligado naquele exato momento que um cordeiro estava sendo entregue, o Cordeiro de Deus estava sendo entregue. Naquele exato momento há um terremoto e ali o véu se rasga de alto a baixo. A informação do texto bíblico é importante. O véu se rasgando de alto a baixo para dizer, foi Deus quem fez, não foi o homem quem fez. Aliás, o homem não teria condições de fazer. Aquele véu do templo de Herodes, ele tem uma perspectiva, uma ideia, os estudiosos, os arqueólogos, de que ele tinha 10 centímetros de largura, todo entrelaçado com cordas barbantes, né? todo trabalhado, os querubins desenhados. Ninguém conseguiria com uma faca destruir aquele véu, cortar aquele véu. Mas de alto a baixo ele foi cortado para dar livre acesso, para que agora, a partir de agora, pela obra de Cristo, nós tenhamos acesso a Deus. Então houve testemunho tanto no batismo quanto na crucificação. E aí, o verso número 7, ele vai falar, aliás, o verso número 7 é um grande problema aqui para a gente, né? Para os estudiosos da Bíblia. Porque o texto diz assim, pois há 3 que dão testemunho. E aí tem um colchetes aí, né? No céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. Até esse na terra, do verso número 8, não aparece nos maiores e nos mais antigos escritos gregos, nos manuscritos gregos. Esse trecho não está nos manuscritos antigos. Está em manuscritos antigos latinos. Na própria Vulgata Latina tem esse trecho. Nós não sabemos o porquê, mas na última revisão de Erasmo de Roterdã, no tempo da Reforma, ele coloca essa inserção. Então nós não sabemos se essa inserção foi colocada por João ou se era uma nota de rodapé de um escriba. Não há como saber, não tem evidências arqueológicas, não há manuscritos que você possa dizer, olha, isso aqui realmente fez parte da escrita de João.
Apesar de tudo isso, não há nenhum problema, e a versão atualizada e algumas outras, ela resolve colocar no texto, porque não vai nada contrário ao ensinamento do texto, né? Mas é muito provável que seja um escriba que tenha colocado essa explicação do verso 7. O que é interessante, na verdade, é que a ênfase toda é sobre testemunho. Um testemunho era aceito com quantas pessoas precisam para testemunhar uma verdade? Os irmãos lembram? Quantas pessoas? Na lei? 2 pessoas. E aqui, olha só, a ênfase são 3. 3 dão um testemunho. Então a ênfase é que há uma veracidade na obra de Cristo que ninguém pode ir contra, ninguém pode dizer que não. Aliás, se você pensar na veracidade da ressurreição, várias, centenas de pessoas viram Cristo ressurreto. Foram muitos e muitos testemunhos da ressurreição de Cristo. E aí o verso de número 8, ele vai falar então, o Espírito é o testemunho, a água e o sangue. E esses 3 são unânimes num só propósito. O Espírito é aquele que faz o Evangelho ser eficaz. Sem a ação do Espírito de Deus, a pregação não adianta para nada. Não é? A gente sabe que a conversão não está no simples ato de você pregar o Evangelho, mas de você pregar e o Espírito agir. Então, o Espírito dá testemunho. A obra que Cristo fez é testemunhada pelo poder do Espírito Santo. Ele aponta para Cristo. Ele faz a obra de Cristo ser uma realidade na vida dos seus seguidores. Ele aplica aquilo que Jesus fez com a água do batismo e com o sangue na morte. Esse é o propósito, a crença ou a fé em Jesus num só propósito. Aí o verso número 9 e 10. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que é aquele que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Na verdade, o que a gente tem aqui é todos são indesculpáveis diante de Deus. Não haverá um que vai poder chegar na presença de Deus e falar, não sabia. Não sabia sobre Jesus, não sabia sobre a existência de Deus. A argumentação de João é a mesma de Romanos 1. Todos são indesculpáveis. Está escancarado. É manifesto em todos os homens a obra de Deus por meio do Senhor Jesus. É o próprio testemunho do Pai. E aí o testemunho é este, verso 11. Que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vida eterna é algo assim muito interessante. Eu queria dar uma parada aqui para conversar com os irmãos sobre esse assunto. O que é vida eterna? Alguém pode definir? Vida eterna. Vida que não vai ter fim. Jesus define a vida eterna na oração sacerdotal. Ele diz assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, falando do Pai, e o Filho a quem enviaste. Então vejam que vida eterna não é algo que vai acontecer. Vida eterna já aconteceu. Na vida de quem? De quem já nasceu de novo. Essa é a maior ênfase que você tem que ter na pregação do Evangelho. Eu fiz um curso de plantação de igrejas um tempo atrás e eu achei, o que eu mais aproveitei desse curso foi isso. A argumentação nossa muitas vezes é errada. Quando nós vamos pregar o Evangelho, nós falamos da vida por vir. Quando você morrer, quando Jesus voltar. Não é isso. Não é essa a ideia. Você tem que falar da vida eterna aqui, agora. Qual a relevância que Jesus tem para a sua vida hoje? O que diferença, ou qual diferença ele faz na sua vida a partir de agora? O quanto você vai perder tempo sem Jesus? Essa é a pregação ou o testemunho que nós devemos ter. E vejam que a ênfase está errada em alguns movimentos. Alguns movimentos falam dessa vida agora, mas focado na prosperidade, na saúde perfeita. Não é isso. Mas você pode falar da paz de Deus, que excede todo entendimento. Você pode falar do Espírito Consolador, que mesmo diante dos momentos mais difíceis da sua vida, ele está ali presente. Então a vida eterna, ela tem um aspecto futuro, mas ela tem um aspecto do agora, do presente. Ela já aconteceu na vida de todo aquele que tem Jesus. Todo aquele que tem Jesus tem a vida eterna, diz o texto. E aí o texto dá uma ênfase, né?
que essa vida eterna só pode ser alcançada por meio de Jesus. Eu coloquei aqui alguns exemplos que são interessantes. João 14,6, né? Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembram que no grego não precisa usar artigo definido. Quando usa é porque quer dar ênfase. E ali João dá as 3 ênfases. Ele é o caminho, não há outro. Ele é a verdade, não há outra. Ele é a vida, não há outra vida além de Cristo. Ele é o único que nos leva ao Pai. Eu me lembrei aqui do sonho de Jacó, né? O sonho lá de Betel, quando ele coloca, quando ele dorme, tem o sonho da escada. Os irmãos lembram desse trecho? É interessante, porque o texto fala que anjos subiam e desciam sobre aquela escada. Onde é que está Jesus nessa história? Oi? Jesus é a escada. Ele é o caminho. Não é? Anjos subiam e desciam sobre Jesus, sobre a escada, sobre aquele que nos liga até Deus. Então é interessante que você vê Jesus sempre sendo apresentado como o único caminho. Como é que a gente sabe que Jesus é a escada? Porque quando naquele diálogo de Filipe e Natanael não crê, ele ainda diz assim para Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isaías 9, né? Vem alguma coisa boa daquela região? E aí ele não acredita, e aí Jesus vai chegando e diz, olha, eu te vi quando estava lá debaixo da figueira. Aí Natanael leva um susto, mas peraí, onde é que o senhor me conhece? Nós nunca nos vimos, né? Naquele diálogo, Jesus diz, olha, outras coisas maiores você vai ver. E aí ele vai fazer essa citação, que os anjos subiam e desciam sobre o Filho do Homem, Cristo é a própria escada lá do sonho de Jacó. Ligando as alianças, lembram? A gente está estudando aliança? É um texto que liga as alianças, não é? As alianças, elas são as mesmas. O Novo Testamento está cumprindo as alianças do Antigo Testamento. É a mesma aliança, é uma só aliança que Deus tem com o seu povo. A segurança agora do crente, verso 13. A partir do verso 13 ele vai falar da segurança do crente. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa à sua vontade, ou segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então ele faz sempre a nossa vontade? É isso que o texto está dizendo? Não. Se pedirmos algo, segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Por quê? Porque agora nós somos filhos de Deus. Nós somos aceitos por Deus. A ideia da certeza de salvação te leva a uma vida de oração. É ruim quando a gente pega pessoas dizendo assim, eu não preciso orar tanto não. Porque se Deus vai fazer a vontade dele, para que eu vou orar? É o contrário. Quanto mais você conhece a vontade de Deus, mais você vai estar prostrado aos pés de Cristo em oração. Aos pés do Senhor em oração. Por quê? Porque nós temos acesso livre ao Pai. Nós somos aceitos. Ele olha para nós. Não é? Lembram da bênção araônica? O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. É Deus olhar para o seu problema. É Deus estar pronto a te atender. A qualquer momento, a qualquer hora do dia, da noite, você pode se prostrar aos pés do seu Deus. Ele é seu Pai. Ele é aquele que enviou o Filho para morrer no seu lugar ou no nosso lugar. Então, a segurança, a certeza de salvação, que muitas religiões não têm, não é? Infelizmente, por não conhecerem as Escrituras, muitos não creem na certeza de salvação. Se morrer agora, não sabe se vai para o céu ou não, né? Fica aquela dúvida, se eu pecar, eu vou perder a salvação. Não tem como perder a salvação. Quem guarda o nosso depósito é Deus, diz a Bíblia. A perseverança é Ele que faz por nós. Não somos nós que guardamos isso. Aquele que está na mão de Cristo, ninguém pode tirar, o Senhor Jesus diz, né? Mas quando você tem essa certeza, isso te leva a uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, de mais desejo por Deus. E aí essa argumentação dele, né? Ele vai falar assim, e se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Olha só, ele vai fazer uma citação, né, dizendo assim, olha, se você vê alguém que está indo para o inferno, o que você tem que fazer? Pedir a Deus, orar para essa pessoa, interceder por ele. Clame ao Senhor. Então, de repente, todos nós aqui temos, né? Temos um parente, temos filhos, temos amigos, pessoas queridas que precisam ser trabalhadas por Deus. Qual a nossa tarefa?
orar a Deus para que eles possam voltar, retornar para o caminho do Senhor, ou aqueles que ainda não conhecem, passar a crer no Senhor. Mas ele faz uma questão aqui, ele diz, há pecado para a morte. Para a morte eu não quero que rogue por esse pecado. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse pecado. Verso 17. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Então ele faz uma citação que dá uma dúvida. Né? O que ele está se referindo a pecado para a morte? Qual a referência aqui de João? Na verdade, todo pecado é grave. É uma afronta a Deus. Deus não tem contato algum com o pecado. Deus é totalmente santo. E o pecado, por menor que seja, levou Cristo à cruz. Então o pecado é uma afronta à própria obra de Cristo, é uma afronta ao próprio Deus. Né? No entanto, o que ele está fazendo aqui, ou falando, ele não está se referindo a um pecado da quebra dos mandamentos. Ou como o catolicismo defendia, os 7 pecados capitais, né? Ou os 10 mandamentos. Não, não é isso não. Ele está falando que há um pecado para a morte, que não tem volta, que é um pecado de condenação. Para algumas pessoas, há uma referência aqui, por exemplo, para Calvino e para Nicodemos, para outros mais, a referência é a apostasia. É você estar no caminho do Senhor e você deliberadamente você abandonar a fé. E, né, no contexto da carta, essa ideia é interessante, porque ele está escrevendo contra a ideia gnóstica. Os gnósticos eram da igreja e passaram a pregar no meio da igreja coisas erradas. Então há uma referência à apostasia. Mas há também uma ideia muito forte da blasfêmia contra o Espírito Santo, que está muito ligada também à apostasia. E aí você vai dizer, mas como assim? A blasfêmia do Espírito Santo é muito difícil de definir. Realmente, é bem difícil de definir. Mas na verdade, blasfêmia contra o Espírito Santo eram alguns do tempo de Jesus, e não só do tempo, mas de todas as épocas, mas alguns daquele tempo de Jesus, Mateus 12, por exemplo, há uma discussão ali de Jesus e os fariseus, eles falam que a obra de Cristo é por Beelzebul. Lembram disso? A acusação de que é pelos demônios que ele faz aquela obra. Né? E aí Jesus vai falar que os pecados podem ser perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é? E aí a grande ênfase aqui do texto é que a blasfêmia contra o Espírito Santo foi causada, ou foi... alguns cometeram essa. Quem? Aqueles que sabiam que ele era o Messias. Eles tinham prova que ele era o Messias. Os irmãos lembram que eu já falei? Para você ser um doutor da lei, que você precisava saber de cor. Vocês lembram disso? Todo o Antigo Testamento, não só o Pentateuco, todo o Antigo Testamento de cor, o Pentateuco quase inteiro, para você fazer a pública profissão de fé do judaísmo, aos 13 anos, né? O Bar Mitzvah. Boa parte do Pentateuco de cor. Um menino de 13 anos tinha que saber. Um doutor da lei tem que saber o Antigo Testamento inteiro de cor. Eles sabiam, eles tinham acesso à lei, eles eram os únicos que tinham condições de olhar cada um dos milagres de Jesus e falar, esse realmente é o Messias. Quer ver um detalhe? Desculpa. Houve ressurreição no Antigo Testamento? Houve ressurreição no Novo também, não é? Tudo bem. A única coisa que a ressurreição de Lázaro poderia mostrar que Jesus é o Messias é porque ela foi diferente da ressurreição feita por Elias, por exemplo, não é? E Eliseu. Por quê? Porque Lázaro, no caso, já estava há vários dias morto. Por isso Jesus não foi na mesma hora. E ali dá uma ênfase diferenciada. Os outros ressuscitaram, mas tinha acabado de morrer. Jesus não, ressuscitou já com vários dias, um morto até enterrado, ou já no seu túmulo. Mas o grande milagre que atestava que Jesus era o Messias, os irmãos sabem qual é? Os milagres que Jesus fez. Você não tem no Antigo Testamento esse milagre, só Jesus fez. Ninguém sabe? Cura da cegueira. Você não tem registro de gente ser curada de cegueira no Antigo Testamento. Porque a ideia é só o Messias pode tirar a cegueira. Só quando Jesus vem, ele tira a cegueira dos nossos olhos, cegueira colocada por esse mundanismo, por Satanás, e aí você passa a crer em Deus. A cegueira física simboliza a cegueira espiritual. Quando Jesus começou a fazer esses milagres, só por esse milagre da cegueira, os doutores da lei deviam falar, ele é realmente o Messias. Mas o que eles faziam? Ele está fazendo isso
pelo demônio, porque eles não queriam aquele Messias. Então é uma decisão que você não quer, você sabe que ele é, mas você não quer, você rejeita Cristo, né, de uma forma deliberada. João Calvino, ele faz um comentário bem forte, eu queria ler com vocês aqui. Ele diz assim: tais pessoas foram entregues a um estado mental reprovável, estão destituídas do Espírito Santo e não podem fazer outra coisa senão, com suas mentes obstinadas, tornaram-se piores e piores, acrescentando mais pecado ao seu pecado. Você conhece gente assim? Que cada dia peca mais e peca mais, está obstinado no seu pecado. Essa é a obra de Satanás agindo. Claro que, se a pessoa não conhece a Deus, é uma coisa. Mas dura quando a pessoa conhece, sabe quem é Deus, sabe o prejuízo que o pecado traz, e ainda assim ela vai flertando com o pecado, ela vai agindo com o pecado dessa forma, ela está totalmente obstinada ou está contrária à fé que ela mesma criou durante um tempo. Então, segundo João Calvino, a referência aqui é a apostasia, que tem muita semelhança à blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí eu vou terminando aqui no verso 18, ele vai falar agora da proteção para o crente. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O nascido de Deus, ele nunca vai cometer o pecado da blasfêmia, ou da blasfêmia contra o Espírito Santo, ou a apostasia. Porque ele foi nascido de Deus, ele deseja as coisas de Deus. O crente, ele persevera, porque Deus, é claro, está agindo no seu coração. O maligno não pode tocar naquele que é de Deus. Ele não tem como tocar naquele que é selado contra o Espírito Santo. Mesmo passando dificuldades, mesmo causando problemas na vida dos crentes, como Satanás sempre fez, perseguindo a igreja, tentando a igreja para afastar-se do caminho, no entanto, Satanás não tem poder sobre a nossa vida. Porque nós temos o selo do Espírito Santo de Deus, o maligno não toca na nossa vida, não tem essa autoridade para tocar. E aí o verso 19 vai fazer uma diferença, né? Vai dizer assim, ó: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E essa palavra usada aí, jaz no maligno, traz a ideia de passividade, de entrega. Onde é que você vê essa expressão usada? Jaz, aqui jaz fulano de tal. Cemitério, túmulo. Ele está lá descansando, repousando. Essa é a ideia. O mundo inteiro está fazendo o quê? Eu achei interessante essa expressão de John Stott. O mundo todo está descansando nos braços de Satanás, enquanto Satanás está levando todo mundo para condenação, para perdição, para destruição eterna. Mas eles estão lá todos cochilando. Está gostoso o sono no braço de Satanás. É uma figura muito interessante para mostrar que o mundo arraigado no seu pecado, afastado de Deus, o mundo não regenerado, está tranquilamente nos braços daquele que está levando eles para a morte, para a condenação. Diferente do crente. O crente está com Deus, o inimigo não pode tocar na vida dele. E aí o verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, nós não temos mais essa cegueira, nós temos entendimento. Nós conseguimos olhar para o texto e entender o que o texto ensina, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Aliás, essa é uma das grandes ênfases da Reforma Protestante, o sacerdócio universal dos crentes. Você não precisa de alguém para te levar a Deus em oração. Você pode fazer você mesmo a sua oração. Você não precisa de um intérprete da palavra. Você pode ler a palavra e o próprio Espírito Santo de Deus vai revelar a você aquilo que a palavra diz. Claro, nós precisamos de conhecimento, e aí nós temos cada um na sua área, mestres, doutores, todos eles contribuem para a nossa interpretação. Mas mesmo que não tivesse nenhum desses, apenas o crente que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem condições de compreender a Bíblia, porque foi tirado dos seus olhos, do seu coração, a falta de entendimento, a cegueira. Ele não está mais cego, ele tem discernimento, ele tem capacidade para saber a verdade, para reconhecer o que é a verdade. Vejam que a ênfase de João é como é que você reconhece o erro. Como é que você reconhece o falso profeta, o anticristo, como é que você reconhece as falsas profecias. É a grande ênfase que ele está mostrando na sua carta, e ele está terminando falando sobre isso. E o verso 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vejam só, a exortação de João. Se ele escreve para crentes, dizendo que o crente tem que se guardar de ídolos,
A tendência nossa é achar que ídolo é aquele que adora imagem, né? Idólatra. Será que você não tem ídolos na sua vida? Será que você não está colocando alguma coisa no lugar de Deus? E às vezes a gente faz isso, né? Quer ver exemplos? Quantas vezes a gente põe o nosso trabalho no lugar de Deus? Uma posição social, dinheiro, um namoro, um relacionamento, casamento, filhos no lugar de Deus. Né? Tem gente que vive tão em torno do filho que deixou de viver como casal e deixou até de servir a Deus, porque esqueceu que Deus existe. O Deus que lhe deu o filho, que deveria ser encarado como bênção, como herança do Senhor. Mas a pessoa está completamente vivendo na idolatria. Idolatria é um grande problema que todos nós enfrentamos. E quer ver um momento que quase sempre nós somos idólatras? Quando nós não aceitamos as tribulações da nossa vida. Quando a gente começa a reclamar. Porque quando eu reclamo por algo ruim que aconteceu na minha vida, e eu não entendo que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que é o que a Bíblia diz, eu estou querendo assumir o lugar de quem? De Deus. Eu estou dizendo assim para Deus, Deus, o Senhor não sabe ser Deus. Porque se o Senhor fosse, se eu estivesse no seu lugar aí, essa enfermidade não tinha acontecido. Mas por que Deus permite enfermidade? Por que Deus permite o luto? Por que Deus permite as tribulações da vida? Ele é sábio, ele não erra, ele tem tudo de acordo com o seu propósito, para a glória do seu nome. E o que nós temos que fazer é descansar em Deus e não sermos idólatras. É muito fácil a gente cair na idolatria. Idolatria é algo muito fácil, bem diária da nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós para a gente não cometer esse erro. Amém? Vamos orar primeiro, né? Depois eu deixo vocês falarem, se vocês quiserem falar. Ó Deus, nós te damos graças porque tivemos o privilégio de estudar mais uma carta, mais um livro da Tua Palavra. E sabemos que estudamos até mesmo de uma forma rápida. Os ensinos aqui são tão preciosos e podemos em casa continuar a estudar e a perceber que o mesmo Deus, o Senhor, que se preocupou com aquelas igrejas no tempo de João, com certeza está interessado na vida da igreja hoje, porque as heresias que acontecem no passado, ou aconteceram no passado, também acontecem nos nossos dias. Há tantos falsos mestres, há ensinamentos que levam a igreja a não ter uma vida de santidade, a viver na idolatria, a não dar atenção à importância do corpo, a não ajudar um ao outro, a não amar de verdade, tantas coisas que aprendemos aqui nessa carta. Quanto nós precisamos aprender a confessar o nosso pecado e saber que o Senhor é fiel e justo para perdoar e purificar o nosso pecado. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu de presente, do ensino da Tua Palavra. Pedimos que ela faça diferença na nossa vida. Te damos graças porque somos nascidos novamente em Cristo, pela obra do Teu Espírito em nós. Nós amamos a Tua Palavra, nós queremos viver o padrão de vida que o Senhor requer de nós. Por isso, perdoa-nos quando erramos, falhamos e capacita-nos a vivermos a Tua vontade. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.